Sejam bem-vindos, já metralho o coração aí. Já vamos compartilhando com mais pessoas. E hoje vai ser um assunto que ele faz parte da vida de muitas pessoas e o pertinente é que a maior parte delas não sabe que isso faz parte. A culpa. Muitas pessoas têm uma culpa de muitas coisas sem nem perceber. Outros, ele tem a sensação de culpa e outros ele não tem a sensação, ele tem só apenas os sintomas. Então, ao vivo aqui no Insta, aqui no Face, aqui no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Já metralha o coração aí, galera que está no YouTube. Quem está chegando no YouTube, independente de quando você está assistindo essa live, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com mais pessoas. Galera do Face, clica no compartilhar aí, vamos lá, clica no compartilhar, caminha para mais pessoas. Aqui no Insta, metralha o coração, metralha o coração. Lembra que tem que segurar apertado, não só apertar, hein? Segura apertado aí, faz o teste. Vamos compartilhar também com mais pessoas que dentro de 1 minuto e meio eu vou começar a botar pressão. Então eu vou fazer junto com vocês, vamos lá. Clica no aviãozinho, clicou, seleciona algumas pessoas. Vamos lá, vamos fazer junto. Escolhe aí 10 amigos, enviar. Feito. Quem encaminhou aí, diga eu nos comentários. Diga eu nos comentários aí quem já encaminhou para mais pessoas. E a gente vai falar sobre um assunto muito legal, que é culpa. Culpa é legal, Felipe? Depende do ponto de vista. Quando você se livra dela e você olha para trás e entende que aquilo tudo foi um aprendizado, porque você só vai evoluir quando você tiver passado resolvido e futuro definido. Eu. Legal. Então, Felipe, quando que eu consigo assumir o protagonismo da minha vida? Tem gente que basicamente eles são só coadjuvante. O que é o coadjuvante? O coadjuvante é aquele que ele fica andando só no banco de carona. E ele anda no banco de carona dando opinião. Mas ele não está no real controle daquele negócio. Ele pode dar opinião? Pode, mas ele não consegue ter o controle direto. Isso é um coadjuvante. E muitas pessoas são coadjuvantes na vida. Eles não estão no real controle da própria vida, eles estão apenas no banco de carona. E a questão é até quando nós vamos andar no banco de carona? Até quando? Precisamos assumir o controle, porque quando você assume o controle, quando você desenvolve o equilíbrio, você rompe algumas barreiras. E nós estamos fazendo uma série de lives que está diretamente conectada, todas elas estão conectadas com desbloqueio emocional. Lembra que quando você se desbloqueia emocionalmente, os seus sonhos interrompidos te encontram novamente. Quando você desbloqueia emocionalmente, você melhora o relacionamento conjugal. Quando você desbloqueia emocionalmente, você consegue construir uma carreira mais plena. Quando você desbloqueia emocionalmente, você melhora a sua habilidade de comunicação. Quando você desbloqueia emocionalmente, você consegue viver uma vida mais leve, uma vida mais plena, uma vida em paz. Então, o desbloqueio emocional, ele é um estímulo presente em todas as áreas da nossa vida. Precisa de desbloqueio, umas em mais, outras em menor intensidade. Algumas áreas a gente já desbloqueou e aonde você desbloqueou essas áreas, elas automaticamente têm mais resultado, você pode observar. Pense em qual área da sua vida você tem mais resultado. Quem aí gostaria de compartilhar? Eu já fiz as boas-vindas a todos, então todos muito bem-vindos. Aperta no coração, metralha esse coração aí, vamos juntos encaminhar para mais pessoas. Lembra que para de ser barragem e comece a fluir. Quem flui consegue gerar e levar mais conhecimento para o mundo. Barragem trava ali. Então sejam fluidez de coisas boas. E eu já fiz as boas-vindas a todos aqui no Insta, aqui no YouTube, aqui no Facebook. Quem está no YouTube se inscreve no canal, curte, comenta. Face, compartilha com mais pessoas. Instagram, clica no aviãozinho, manda para os seus amigos, metralha esse coração e vamos botar pressão. Agora pense uma coisa comigo.
Qual é a área, como que eu faço, Felipe, para entender se eu basicamente já estou, se eu tenho alguma área que eu já estou desbloqueado e se eu tenho áreas que eu tenho bloqueios. Alguns estudos mostram que todos os seres humanos têm bloqueios em várias áreas, não só em uma das áreas. Estudos nos mostram que todos nós procrastinamos, mas nem todos somos procrastinadores. Então tem muitas coisas na nossa vida que nós temos que entender os extremos. Os extremos. E uma das lives eu vou falar aqui sobre energia, vou falar sobre energia, aí vai envolver energia que a gente condiciona no nosso dia a dia, nós vamos entender energia feminina, energia masculina, tudo conectado ao conceito de energia, porque quando você está conversando com uma pessoa tem energia envolvida, você pode estar utilizando a energia da raiva, a energia do medo, a energia da insegurança, a energia da força de vontade, a energia da persistência. Então, ao longo, as pessoas pensam que energia ou ela é negativa ou ela é positiva, mas não precisa necessariamente ter os extremos. Existe uma coisa nos relacionamentos que fracassam, existe uma despolarização. Relacionamento que fracassa pode ter certeza que não está polarizado as energias daquelas pessoas. Energia feminina, energia masculina que se fala tanto é 1% do que é esse conceito completo. Infelizmente hoje as pessoas elas não estão prontas para falar sobre energia masculina e feminina e elas estão inseridas em uma conversa que ela está falando que basicamente o que é o oposto de como o cérebro funciona. O que eu vejo de piada de pessoas que veem um conteúdo e começam a falar sobre aquilo sem se desenvolver em relação àquilo. Não há mais um comprometimento com a ciência e com a verdade. O que eu vou trazer para vocês é ciência e verdade, tudo com base em como o seu cérebro funciona. E aí automaticamente a culpa ela é um tipo de energia que você está emanando no seu corpo, é um tipo de energia que você influencia como você se sente. Então, agora deixa eu fazer uma pergunta e eu gostaria muito que se alguém quiser compartilhar aqui nos comentários e compartilha. O que é a pergunta? Qual é uma área da sua vida que as coisas estão indo muito bem? Pensa aí. Qual é uma área da sua vida que as coisas estão indo muito bem? Você pode escrever aí a sua carreira, seu relacionamento amoroso, seu casamento, com a sua família, a sua saúde. Pense em uma coisa na sua vida que as coisas estão indo muito bem. Qual é? Se alguém gostaria de compartilhar, escreve aí. Uma área da sua vida que as coisas estão indo muito bem. Pense aí. Qual é? Escreve aí. Uma área. Família, trabalho, desbloqueei há pouco tempo, relacionamento amoroso, que legal. Profissão. Decidir as coisas, família, trabalho, amor, casamento. Então perceba uma coisa. Ó, legal, ó, olha isso aqui que sou acadêmica e comecei a assumir as terapias como um trabalho. Então, a Kathleen, ela é acadêmica e começou a assumir as terapias como um trabalho, ou seja, aquilo que ela está desenvolvendo, ela começou a assumir como um trabalho, o trabalho dela com terapias. Antes, acabava levando como hobby e tinha resultado de hobby. Agora estão melhorando os atendimentos e as conexões através dela. Perceba o crescimento que ela teve. E é muito claro o que aconteceu aqui? Um desbloqueio. Então, aconteceu um desbloqueio. Veja, olha a pergunta que eu fiz para vocês. Compartilha comigo qual é uma área da sua vida que as coisas estão indo muito bem, certo? Hoje, o assunto de hoje é sobre culpa. Nós vamos entender o quanto isso pode bloquear as coisas da nossa vida. E aí a pergunta foi, compartilha comigo uma área da sua vida que as coisas estão indo muito bem. E você que está assistindo agora, independente de quando você está assistindo, pense, qual é uma área da sua vida que você está indo muito bem? E aqui a gente teve respostas como família, trabalho, profissão, casamento, amor, relacionamento amoroso, minha família. Então, a gente teve muitas respostas aqui. Uma coisa que você precisa compreender é, essa área que você acabou de dizer que você está indo muito bem, é porque você desbloqueou essa área. Desbloqueou essa área. Teve um outro comentário que disse, aqui ó, desbloqueei há pouco tempo, relacionamento amoroso. Ou seja, a pessoa já entendeu, ela desbloqueou. Qualquer área da sua vida que você está indo muito bem,
é porque não existe bloqueios ou existe poucos bloqueios a ponto de não interferir no resultado. Então, qualquer área da sua vida que você diz que está indo bem, é porque essa área já teve desbloqueio. E aí você tem autonomia para falar em público. Você tem autonomia para melhorar o relacionamento. Você tem autonomia para conversar com outra pessoa. Você tem autonomia para produzir resultado. Você tem autonomia no relacionamento conjugal, com a família. Então, todas as áreas que você acabou de dizer que você está indo bem, é porque já houve um desbloqueio. Você já conseguiu desbloquear essa área. E como que desbloqueia? Você já deu estímulo o suficiente para desbloquear essa área da sua vida. E é isso que você precisa compreender. Todas as áreas da sua vida que neste momento você tem a sensação de que as coisas estão indo bem ou que as coisas estão começando a engrenar, é porque você desbloqueou ou está em processo de desbloqueio. Todas as áreas da sua vida que não flui, você tenta e um dia está bem, no outro está mal, às vezes funciona, às vezes não funciona, oscila muito, é porque ainda existem bloqueios. E os bloqueios nunca são bloqueios técnicos, são bloqueios emocionais. São bloqueios emocionais. E aí que é fundamental você compreender, isso que eu estou te trazendo não é um assunto de hoje. Isso é um assunto que eu já estou trazendo há 4 meses, cada live um tema diferente, mas todos conectados com desbloqueio emocional. Assim como todas as lives que eu faço, embutido nisso tem desbloqueio emocional. E o desbloqueio, por exemplo, você vai tomar um café e no café tem cafeína. Você pode tomar um café você vai tomar um cappuccino, você pode tomar um mocatino, um café com leite, um café preto, um café com açúcar, café sem açúcar. São N opções. Mas no café a cafeína está presente, ou seja, em todas as minhas lives o desbloqueio emocional ele está presente, e aí cada live traz um conceito diferente, um mais focado em culpa, outro mais em medo, outros mais em insegurança, outros mais em coragem, outro mais em autossabotagem, outros mais em autorresponsabilidade, outros em família, outro em casamento, outro em namoro, outro em carreira profissional, outro em negócio, outro em liderança, outro em comunicação, outro em educação financeira, outra gestão de tempo. Então é um leque muito profundo de abrangência, mas a cafeína do meu trabalho é o quê? Desbloquear o emocional naquela área que você precisa desbloquear o emocional. Porque quando você entrar na mentalidade certa, você vai evoluir em pouco tempo muito mais do que você evoluiu a vida toda. Muito mais. Então, automaticamente a pergunta que eu fiz, qual é a área da sua vida que você sente que as coisas estão fluindo bem, tive várias respostas. Aqui, que a maior parte girou em torno de família, casamento e carreira, certo? Agora a segunda pergunta qual que é a segunda pergunta? Qual área da sua vida você sente que não está fluindo, que poderia ir mais, que poderia fluir mais? Qual é a área da sua vida? Pense, reflita com você. Qual é a área da sua vida? Para quem está chegando agora, a primeira pergunta que eu fiz foi qual área da sua vida as coisas estão indo muito bem, e várias pessoas compartilharam aqui o que a mensagem central ficou entre casamento, núcleo familiar e carreira. São 3 coisas que as pessoas perceberam que estão indo muito bem. Agora a pergunta foi qual área da sua vida que você tem a sensação de que as coisas não estão fluindo como você gostaria, de que as coisas não estão indo muito bem, que você faz um esforço muito grande, mas o resultado não flui. Qual é essa área? Qual é? Já começou a aparecer aqui. Trabalho, financeira, tempo, seria gestão de tempo, financeira. Então vocês estão percebendo que existe financeira, a financeira está ganhando o jogo. Então essas áreas que vocês estão respondendo agora, quase tudo, o quase tudo começa pelo primeiro passo, a resolução, uma coisa de cada vez. É importante às vezes a gente pensar, tá, mas por onde eu começo? Desbloqueio emocional. É interessante isso, que tem uma área da nossa vida que trava todas as outras, que ela está diretamente ligada em todas as outras. Eu já vi pessoas assim, ela desbloqueando uma área da vida, ela começando a prosperar em todas as outras. Por quê? Antes eu disse uma frase, quando você entrar na mentalidade certa, você vai evoluir em pouco tempo muito mais do que você evoluiu a sua vida toda, certo? A mesma coisa acontece naquela área que tem bloqueio. Só que para eu trabalhar um bloqueio, não basta eu trabalhar somente o problema, eu tenho que trabalhar a culpa por trás desse problema.
Então, por que o tema de hoje é sobre culpa? Porque tudo que eu estou trazendo está diretamente ligado à culpa. A culpa, ela traz vários problemas na vida de uma pessoa. Vários problemas. Então, mágoas, frustrações e feridas, elas podem estar armazenadas em você. Armazenado em você. E aí existe um gatilho que dispara. Então, por que eu digo que quando você desbloqueia uma das áreas da sua vida, ela pode influenciar em todas as outras? As pessoas pensam que a mudança, ela leva muito tempo para acontecer. Isso é muito comum. A realidade é que a mudança acontece em um instante. O problema é que as pessoas levam muito tempo para chegar nesse instante onde a mudança acontece. Elas levam muito tempo, elas procrastinam e geralmente elas levam muito tempo para chegar nesse instante onde a mudança acontece. Elas levam muito tempo para se desbloquear emocionalmente na área que ela precisa de desbloqueio. E isso acontece porque há um mecanismo de defesa do cérebro que todas as vezes que aquele estímulo negativo, aquele medo, aquela incerteza, aquela insegurança, aquele bloqueio, aquela sensação ruim daquela área que não flui está presente, há um bloqueio emocional. Se, por exemplo, em algum momento ou outro, você passou por um problema em uma área da sua vida, todas as vezes que você se depara com aquilo, há uma sensação negativa e o corpo, todo o nosso sistema bioquímico, mental, ele evita que você enfrente aquele desafio, que você enfrente aquele medo, que você consiga romper aquela culpa. E às vezes isso faz com que você fique ao longo de uma vida toda com sentimentos de culpa, com sentimentos que você não consegue avançar, que você não consegue mudar, que você não consegue evoluir. Então, mágoas, frustrações e essas feridas na nossa vida, elas podem estar armazenadas em você e qualquer coisa que pode acionar esse estímulo faz com que você evite romper essa barreira. Você evite romper esse medo. E aí, automaticamente, é muito comum na infância, isso acontece muito, aonde? Na alfabetização. Isso acontece muito na alfabetização. Mas Felipe, a alfabetização, quando eu aprendi a falar, também. Mas não é um assunto para esse momento. A alfabetização emocional. Assim como você agora, eu estou falando com você aqui, você consegue compreender 95% do que eu falo. Alguma palavra ou outra talvez seja uma palavra desconhecida, mas aí eu sempre uso analogias, comparações, metáforas, histórias para trabalhar uma epistemologia de fácil compreensão e de simples compreensão. Então você consegue compreender 95% do que eu falo, certo? Por quê? Porque você compreende português e eu uso uma linguagem simples. Automaticamente você compreendendo o português e eu usando uma linguagem simples, você vai compreender 90 a 95% do que eu estou falando. Você aprender tem a ver com fluência. Então muitas pessoas na vida elas são alfabetizadas, mas elas não são fluentes. Ou seja, elas têm o conhecimento, elas têm a informação está aqui dentro da cabeça dela, mas a pessoa ainda não tem resultado daquilo. Por quê? Porque ela não teve conhecimento, prática e repetição o suficiente. Ou falta ela conectar alguns pontos que está ligado ao conhecimento, falta ela praticar e falta ela repetir. A repetição é a construção de um aprendizado. A repetição está ligada a um resultado. Então, você começa a ficar alfabetizado. Aonde? Na infância. A infância começou o processo de alfabetização em todas as áreas da sua vida, não somente a língua portuguesa, inglês, espanhol, mandarim, hebraico, independente do que você fala com fluência. Você está me compreendendo em português por quê? Porque você foi alfabetizado e ao longo do tempo você construiu fluência. Exatamente disso que eu estou falando. Só que agora, fluência emocional. Você foi alfabetizado emocionalmente. Você aprendeu na escola interpretação emocional? Não, mas você aprendeu a interpretar cálculos? Você aprendeu a interpretar português? Você aprendeu a interpretação de muitas coisas, mas nós não aprendemos interpretação emocional e romper padrões de culpa, romper padrões de insegurança, tudo isso está ligado a começar a interpretar a emoção que nós estamos sentindo. Eu tenho um conteúdo dentro de um treinamento chamado Ponto de Virada. Ponto de Virada dentro de inteligência social. São 3 aulas sobre família. É dividido em 3 aulas que soma 4 horas. É um workshop muito profundo que em apenas 4 horas você pode transformar a sua vida e a vida da sua família e dos seus filhos.
Em apenas 4 horas, você pode transformar a existência de muitas gerações que estão por vir. Em apenas 4 horas dentro desse programa, mas eu não quero aprofundar nisso agora. O que eu quero que você compreenda é que dentro desse programa eu falo de uma coisa chamada fluxo. Esse fluxo é o fluxo natural para uma pessoa viver uma vida plena. E a maioria das vezes, quando você tem sensações de culpa, quando você tem medo, quando você tem insegurança, quando você tem incerteza, é porque você está fora de fluxo. E você somente sai de fluxo do bom funcionamento emocional, você somente sai de fluxo quando uma coisa acontece. Você não sabe interpretar as emoções. Interpretação emocional. Agora o teu cérebro está escaneando tudo que eu estou falando e ele consegue interpretar o português. Ele consegue entender todas as minhas palavras, ou 90 a 95% das minhas palavras você sabe do que eu estou falando. De 90 a 95% do que eu falo aqui, você consegue interpretar. Se eu disser para você quanto é 5 vezes 5, quanto é 2 vezes 2, quanto é 5 mais 5, quanto é 10 mais 10, o teu cérebro está interpretando e construindo um resultado. Agora, se eu te pergunto por que você tem medo, por que você é inseguro, por que você não consegue se desbloquear emocionalmente, por que você briga com as pessoas que você ama, por que você compra compulsivamente, por que você come desordenadamente, é porque você não está sabendo interpretar a emoção envolvida. Mas o português tu está interpretando tudo aqui. Não posso dizer tudo. De 90% a 95% do que eu falo aqui, você está interpretando com clareza. Mas você não consegue entender o porquê que as coisas acontecem na tua vida. Por quê? Porque você não foi treinado em interpretação emocional. E o meu trabalho nos bastidores do que eu faço, a cafeína do meu trabalho, é basicamente fazer com que as pessoas aprendam a interpretar as emoções. Eu trabalho com interpretação emocional. Só que dentro de uma construção de um branding, de uma marca, é muito superficial eu dizer que eu trabalho com interpretação emocional. A maior parte das pessoas não sabe interpretar e não vão se conectar com isso. Mas o bastidor disso é basicamente o que vai fazer você desbloquear sua carreira, seus relacionamentos, sua vida amorosa, suas finanças. Qualquer área que você não está indo muito bem é porque você não sabe interpretar a emoção envolvida. Você não está conseguindo interpretar a emoção. Por que você sabe que é importante ter gestão do seu dinheiro, certo? Você sabe que é importante ter gestão do dinheiro. Você sabe cognitivamente, você sabe interpretar as coisas em torno disso, mas você não tem interpretação emocional. Você não sabe interpretar por que você gasta compulsivamente. Por quê? Felipe, eu entendo o que acontece comigo. Talvez você entenda o sentimento, não a emoção. Felipe, mas qual a diferença de sentimento para emoção? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. E deixa eu te ajudar enquanto isso de uma forma muito simples. Qual a diferença de emoção, de emoções para sentimento? Isso é uma dúvida muito grande. A emoção, ela vem da inconsciência, a emoção é do inconsciente. O sentimento, ele vem do consciente. Então, às vezes eu ouço as pessoas dizer assim, ó, eu preciso de controle emocional. Eu vejo 90% das pessoas que trabalham nessa área do desenvolvimento pessoal falando em controle emocional. Não existe controle emocional. Não existe, porque primeiro acontece a emoção, depois vem a razão e os sentimentos e as sensações relacionadas a uma emoção desencadeada. É muito simples, é só estudar emotologia. Uma emoção desencadeia outra emoção. Não existe controle emocional, existe equilíbrio emocional, não controle. Todas as vezes que você ouvir controle emocional, essa é uma informação equivocada. Não é controle, é realmente você entender de equilíbrio emocional, é estar equilibrado. Então o sentimento é algo que acontece, que você pode controlar o sentimento. E como que se controla um sentimento? Imagina um carro desgovernado, certo? Um carro desgovernado. O carro desgovernado você consegue controlar, ele está ali puxado. Algumas vezes você não consegue controlar o carro desgovernado e ele acaba batendo. Por quê? Porque você não está tendo equilíbrio emocional. Se você não tem equilíbrio emocional, você não consegue controlar esse carro desgovernado, que é as suas emoções. Quando você tem equilíbrio emocional e a emoção negativa surge, o sentimento negativo surge, você está com o carro desgovernado, mas você está a ponto de, opa, conseguiu, controlou, direcionou e o carro alinhou de novo e você só tomou um susto. Você diz, nossa, que susto, o carro aqui girou, o carro desgovernou e você alinhou e seguiu a viagem. Isso é controle do sentimento. Você consegue controlar sentimento. É como um carro desgovernado. A emoção é quando o carro já bateu. Ou quando o carro girou na pista e parou e não bateu. Foi só um susto, mas ele girou. Isso é o emocional.
O emocional ele acontece dentro dos processos mentais em 13,9 milissegundos. A resposta do sentimento, a resposta das sensações, a resposta racional acontece em 140 milissegundos. Isso quer dizer que qualquer resposta racional, sentimento, consciente que você dá para qualquer coisa é 10 vezes mais lento que o emocional. Então não existe controle emocional. Agora, qual que é a grande sacada para romper qualquer padrão na sua vida, incluindo o padrão de culpa? Equilíbrio emocional. Interpretação das emoções. Você não pode controlar as emoções, você precisa entendê-las. Por que eu estou sentindo isso? Quando você vai comprar alguma coisa e racionalmente você entende, poxa, por que eu vou comprar isso aqui? Você começa a controlar suas emoções. Lembra que qualquer vício, qualquer compulsão que você tenha, é o seu corpo buscando se reequilibrar emocionalmente de uma emoção que surgiu, um desequilíbrio emocional, e ele precisa do quê? Dopamina, ele precisa de prazer, e ele faz o quê? Se reequilibra. Então a culpa, ela está diretamente ligado a alguma coisa que aconteceu e você não tinha como lidar com aquilo naquele momento, ou seja, você não tinha preparação para lidar com o problema que aconteceu, logo construiu um sentimento de culpa. Existia um sentimento de culpa. Então, a maior parte das culpas das pessoas vem na alfabetização emocional. E aonde que acontece a alfabetização emocional? Aonde que você começa a se alfabetizar? Quando que você começa a aprender a falar? Na sua infância. Agora, me diz uma coisa, é possível aprender uma palavra agora na fase adulta? Sim ou sim? Por exemplo, deixa eu te dizer uma palavra aqui, que 95% das pessoas não sabe o que significa. Autoindulgência. Quem aqui sabe o que é autoindulgência? Diga eu. Diga eu, quem sabe o que é isso? Autoindulgência. Uma pessoa, em média, quando eu faço a pergunta, quem sabe, num auditório, aqui é mais superficial de eu fazer essa avaliação, seja pelo Insta, seja pelo YouTube, seja pelo Face, seja por uma plataforma exclusiva minha, que é o Your Brain, independente de onde você está assistindo isso, ou você está ouvindo isso. Deixa eu te dizer uma coisa, quando eu pergunto no palco, certo? Quem aqui sabe o que é autoindulgência e pode responder agora para mim, sem olhar no Google? Me diga o que é autoindulgência. E eu levanto a mão e pergunto, quem sabe o que é autoindulgência? Sem precisar olhar no Google, geralmente 10 a cada 100 pessoas, 8 a cada 100 pessoas levantam a mão e sabe realmente o que significa autoindulgência. Isso significa que se eu te explicar agora o que é autoindulgência, você vai ser alfabetizado em uma palavra na sua fase adulta. A fase adulta você vai ter um conhecimento, não sai da live para ir no Google que eu já te explico o que é isso, certo? De uma forma que você vai compreender de forma simples, sem ser simplista. Então, você na sua infância foi alfabetizado no português, na matemática e tantas outras coisas importantes, com certeza, mas não foi alfabetizado emocionalmente, certo? Não foi alfabetizado de forma emocional, tá? Então, o que acontece? Você começa a crescer e vem carregado do seu português. Mas eventualmente surgem palavras que, poxa, não sei o que significa essa palavra. E aí você fica pensando, poxa, não sei o que significa. Mas quando você aprende o que significa essa palavra, você deu mais um alimento para quem? Para o seu vocabulário, para a sua interpretação de texto, para a sua interpretação do português. A interpretação emocional significa que na sua infância você aprendeu como se relacionar, você teve seus medos, incertezas, inseguranças, as suas virtudes, a sua coragem, os seus pontos fortes, os seus pontos de melhoria. Tudo isso aconteceu na construção da sua personalidade e através de interpretação emocional. A diferença é que você aprendeu a interpretar português e aprendeu a interpretar texto, mas é muito raro uma criança que os pais educaram, porque isso não é escola, isso é educação de casa, que os pais educaram interpretação emocional, que é uma das coisas que eu bato muito naquele conteúdo de 4 horas sobre família no Ponto de Virada. Eu falo muito sobre isso dentro desse programa de ensinar as crianças a interpretar a emoção que ela está sentindo para que ela aprenda a entender as suas emoções e então lidar com a sensação e sentimento que vem das emoções e construir plenitude, resiliência, equilíbrio emocional na própria existência. Então, autoindulgência, deixa eu te explicar a consequência dessa palavra. A pessoa na autoindulgência é como assim, ó, a pessoa ela sempre encontra desculpas para não mudar
Desculpa, ela está sempre dando uma desculpa para não mudar. Ah, eu sou assim porque tá muito difícil, eu sou assim por... As minhas finanças estão assim por conta do Covid, o meu relacionamento está assim porque é muito problema. Ah, foi assim que eu aprendi com os meus pais. A minha vida toda eu fui assim, agora não dá mais para mudar. E sim, é possível mudar. Então, autoindulgência significa que a pessoa encontra desculpa para não mudar ou aceita com facilidade os próprios erros, certo? Então, a consequência, a conexão com a autoindulgência é o que eu estou te ensinando aqui, não a palavra, mas a consequência que isso pode trazer para a tua vida. O contexto é mais importante que o conteúdo. Então, o que é a autoindulgência? Uma pessoa autoindulgente é uma pessoa que está sempre buscando uma desculpa do porquê que as coisas estão assim, sempre tem uma desculpa, nunca é ela. Sempre tem um culpado, está sempre dando uma desculpa do porquê as coisas estão assim, ou ela aceita facilmente os problemas e os erros. Aquilo aconteceu na vida dela, ela aceita e vai deixando, e aí isso acaba fazendo o quê? Ela não assumindo a Sheva escreveu aqui, ó, contrário da autorresponsabilidade, perfeito? Então a pessoa acaba fazendo o quê? Ela não assume o papel principal da vida dela, ela não vira o protagonista. Então um autoindulgente é um coadjuvante, é o cara que está sempre no banco de carona dando pitaco. Tá sempre no banco de carona. Parece eu quando vou viajar de carona. É a pessoa que está no banco de carona, sentado, e ele não tem o controle da direção. Esse é o coadjuvante, ele não é o protagonista. E algumas vezes, Felipe, mas e se o cara que está no banco de carona, ele realmente tem um domínio muito grande sobre dirigir? Não importa se tem um domínio muito grande sobre dirigir, não está no controle. Tem gente que tem um domínio muito grande sobre o que ele é formado, tem um domínio muito grande sobre o que ele faz profissionalmente, mas ele não tem resultado. Por quê? Porque ele é um coadjuvante. Ele não consegue assumir esse equilíbrio da própria vida. Então, automaticamente, quando você assume o protagonismo, quando você se torna o protagonista da própria existência, você começa a mudar os seus resultados. E a culpa tem muitos bloqueios. E de onde vem a culpa? De coisas que aconteceram quando você não tinha gestão emocional para lidar com aquilo. E você precisa hoje aprender o quê? A interpretar as suas emoções. Então, a origem de todos os nossos sintomas, eles começam sempre na infância. Nós sabemos falar e temos alfabetização em português, por mais que a gente tenha pontos de melhoria, significa que nós tivemos alfabetização e depois repetimos até construir fluência. E aí o desafio do ser humano hoje é construir a alfabetização emocional. Alfabetização emocional. Então, as crianças, quando elas começam a ser alfabetizadas, por exemplo, tem muitos pais que a criança, ela tá em casa esperando o pai chegar. E aí quando o pai chega em casa, o pai diz assim: "Oi filho, tudo bem?", conversa com o filho, e aí o filho começa: "Pai, vem aqui, vamos brincar". E o que ele tá fazendo? A criança, às vezes, quando ela toca o terror, a criança, quando bota pressão, quando ela quer brincar, a criança tem vezes quando a criança fala, ela é reprimida. Tem ambientes familiares que a criança não tem voz. Tem ambientes familiares que eles são tão despreparados que eles dizem assim, agora a conversa é do adulto, filho, tu sai daqui. E talvez você tenha uma criança hoje com 50 anos em casa e não sabe. Porque ele foi bloqueado lá na infância. Ele tem bloqueio, ele foi alfabetizado lá na infância. Ele tem bloqueios emocionais e isso faz com que ele não comunique, com que ele não se relacione. Então, entenda que se a criança está em casa e às vezes ela começa a gritar e pular, ela está tentando te chamar a atenção, ela o quê? É carência afetiva. Ela precisa de mais atenção do que eu já dou, Felipe. Talvez ela não está sabendo interpretar porque você não está sabendo ensinar a alfabetização emocional para ela, é muito simples. Se você diz, mas eu dou todo o carinho do mundo para essa criança e mesmo assim ela é agitada, talvez não está sabendo interpretar e perceber que você está dando todo o carinho. É só na tua cabeça que tu está dando esse carinho. E pode ser que está mesmo fisicamente, mas a criança não está sabendo interpretar que ela está recebendo isso. Ela pode receber o maior amor do mundo. Você pode pegar uma criança que recebe o maior amor do mundo e pegar uma criança que não recebe tanto amor assim, e aquela que não recebe tanto amor assim ter mais consciência e plenitude na vida do que a outra. Por quê? Porque aquela, de alguma forma ou outra, ela foi ensinada a interpretar. Interpretação emocional, a percepção sobre as coisas. Então, quando a criança, às vezes, ela grita, o que é? É uma emoção, não bloqueia isso. Ela quer expor aquela sensação, ela quer expor aquele sentimento, ela quer colocar para fora aquilo. Ela está aprendendo a viver. E quando ela é fortemente bloqueada de tudo que ela tenta fazer,
ela começa a reprimir emoções. E crianças com emoções reprimidas é o tímido, é a pessoa que tem medo, é insegurança, não dá certo nos relacionamentos, tem medo do que os outros vão pensar, não consegue ser livre na própria vida. Então, automaticamente, você pode ter sido essa criança. E se você em casa chegava e dizia, pai, vamos brincar hoje? E o teu pai dizia, ai, que brincar o quê, filho? Eu tô cansado, trabalhei o dia inteiro para botar comida para vocês. O que a criança começa a ter? Um sentimento de culpa. E toda culpa, ela começa a gerar bloqueios. Então, hoje, a culpa pode trazer sérias consequências na sua vida se você não aprender a administrar isso. Felipe, mas como que eu desbloqueio essa área? Desbloquear essa área é como a construção de um prédio. Você não faz o prédio brotar pronto. O prédio não vai brotar pronto. Você precisa começar o processo de construção. Você tem que fazer a base e tudo que eu trago para vocês está diretamente relacionado a essa interpretação emocional, está diretamente ligado a essa capacidade de você começar a se desbloquear na área que você precisa de desbloqueio. Então, desbloquear a parte emocional, romper culpas, medos, é como a construção de um prédio. Só que aí, por exemplo, se você for pegar no nosso país, tem obras que começaram na Copa em 2014, certo? Na gravação dessa live, nós estamos em 2020. Independente se você está assistindo ela em 2040, se você está assistindo no YouTube, se você está assistindo no Face, se você está assistindo no Insta, eu espero que você seja pessoas que fluem, barragem é quem recebe um conteúdo que ajuda e trava, conteúdo chegou ali, morreu ali mesmo. Agora tem pessoas que fluem, pegam conteúdos tão importantes como esse e compartilham com mais pessoas, marcam pessoas, clicam no aviãozinho, compartilham, se inscrevem no canal, enviam, porque ajuda a potencializar essa mensagem. Então, independente de quando você está assistindo, as obras da Copa de 2014 no Brasil, tem gente que me acompanha, esses dias eu conversei com pessoas que me acompanham, tem gente na Europa, tem gente nos Estados Unidos, tem gente no Paraguai. Tem obras que começaram na Copa de 2014 e até hoje não terminaram. Nós estamos em 2020 e até hoje não terminaram essas obras. Pode ser que quando você esteja assistindo essa live já tenha terminado, não sei o que vai acontecer. Mas da minha vida, eu sou protagonista, e de quem quer ser protagonista da própria vida, cola comigo que você vai chegar nesse resultado. Então significa o quê? O desbloqueio emocional, a mudança comportamental é como a construção de um prédio. Você tem que começar com a base emocional, e começando essa construção, e parece que às vezes não flui, quando vê as coisas começam a acontecer e flui muito, certo? Só que aí se você for observar, tem prédios na China que os caras constroem lá em uma semana. Os caras fazem um hospital em uma semana. Uma semana eles fazem uma obra que às vezes no Brasil leva 2, 3 anos para fazer. Entende que a transformação do emocional, ele pode levar décadas, como ele pode levar meses, como ele pode levar semanas? E o que eu estou falando? Depende do nível de 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Complexidade, individualismo e preparação. A velocidade com que você vai desbloquear o emocional tem a ver com nada é tão desigual do que tratar pessoas diferentes da forma igual. Então, romper culpas, medos, inseguranças, tudo isso depende de individualismo, complexidade e preparação. Ou seja, nenhuma pessoa é igual a outra. A mudança de cada pessoa depende muito do individualismo. Pode ser irmãos gêmeos univitelinos. É individualismo igual. É diferente de uma pessoa para outra para mudar. Os estímulos que ela precisa varia muito. Então, o individualismo, a complexidade, ou seja, o tamanho da culpa, o que aquilo gerou, as consequências, a hemotologia em torno disso. Felipe, o que é hemotologia? O desencadear de outras emoções dentro desse conceito, entre outras coisas. Ou seja, uma emoção desencadeia outra emoção. Então, toda emoção que você sente, ela acaba desencadeando outra emoção. E a complexidade é o quê? É compreender quais foram as coisas, quais são as coisas que essa emoção desencadeou. Esse medo, por exemplo, essa emoção, essa energia do medo desencadeou o que em você? Desencadeou timidez, desencadeou baixa autoestima, insegurança de falar em público, dificuldade de falar para as pessoas que você ama o quanto você ama. Então, é uma série de coisas que desencadeou, e quanto mais coisas desencadeadas, maior é a complexidade da mudança. E o terceiro fator é o que você está fazendo aqui comigo. A preparação, o quanto você se prepara, o quanto você se desenvolve, o quanto consistência você tem nisso. Então, qualquer desbloqueio passa por isso.
Então, tem obras que levam 5 anos para serem construídas, tem obras que nunca foram acabadas e tem obras que fazem uma semana, um dia, 2 dias. Por quê? Porque depende disso. Depende desses 3 fatores. E o emocional é a mesma coisa. Tem pessoas que começaram uma mudança na vida delas lá em 2014 também. Até hoje não pararam no meio do caminho. Pararam de mudar, desistiram. Por quê? Porque não souberam lidar com a complexidade e interpretar a emoção envolvida. O problema dela não é técnico e não é metodológico, é biológico. O bloqueio da pessoa não é bloqueio técnico e nem biológico. É bloqueio biológico, desculpa. Então, não é bloqueio tecnológico, não é bloqueio metodológico. É bloqueio biológico. É emoções. Então, o Roger fez uma pergunta muito interessante aqui, ó. Todos esses bloqueios são formados até que idade? Todo bloqueio, Roger, ele vem de algo que acontece e a pessoa não tem gestão emocional para lidar com aquele problema. Então, o bloqueio, ele não existe idade. Não existe idade. Mas ele começa a partir da vida uterina. A partir da vida uterina. Hoje os estudos nos mostram que a partir da 24ª semana de vida, eu estou falando somente de ciência e de vida aqui. Se a gente for aprofundar em espiritualidade, nessas questões, aí é um assunto infinito, que eu adoro esse assunto, mas aqui nas lives eu trago conceito apenas voltado para a ciência, apesar de gostar muito dessa questão da espiritualidade. Eu amo isso, mas não é um assunto que eu tenho domínio para passar para as pessoas. E tudo que eu trago aqui são coisas que eu tenho um amplo domínio sobre isso. E sobre espiritualidade, eu sou um aprendiz. Então eu sou aprendiz, adoro isso, estou sempre vendo uma coisa ou outra, acompanhando uma coisa ou outra, mas eu não ensino sobre isso. Então, aqui em plano físico, a nossa vida emocional, ela começa a partir da 24ª semana de vida, ainda no útero da nossa mãe, basicamente na 24ª semana, na construção natural da criança no útero da mãe, a partir da 24ª semana, ela já tem a grande parte do seu corpo e muitas coisas já estão formadas, incluindo muito das áreas do cérebro que já tem a capacidade de perceber sensações ao ambiente. Então, se durante a gravidez a mãe é muito agitada, se durante a gravidez, basicamente, a mãe ela tem muita briga, discussão, desentendimento, problema, se ela foi abandonada pelo pai, se basicamente ela tem uma desconexão com a mãe, o pai e a mãe dela, se ela teve abandono do pai, abandono da mãe, desconexão com o pai, desconexão com a mãe, tudo isso gera consequências na gravidez, consequência emocional. E a partir da 24ª semana de vida, a criança já começa, ela não tem padrão de linguagem. Você pegar um bebezinho e dizer para ele assim, ó, você é uma criança muito burra, ele já vai ter interpretação das emoções de outra pessoa sem entender uma palavra, ele não entende palavra. E se você olhar para essa criança e dizer, ai, que linda, que criança burra, olha que burrinha que ela vai ter o quê? Uma emoção positiva. Por quê? Porque ela não tem ainda interpretação de padrão de linguagem falada, português, inglês, espanhol. Ela tem o quê? Ainda a parte fisiológica, microexpressões faciais, ela tem uma conexão de energia. Então você está falando palavras ruins, mas está com uma energia positiva. Somente depois que ela tem um padrão de linguagem formado que ela vai entender o que você vai falar no português. Mas a vida emocional da mãe, a conexão, por exemplo, se ela engravidou e o pai fugiu, o pai foi embora, é um tipo de conexão emocional. E isso tudo acaba acarretando na vida emocional da criança depois. Existem vários bloqueios que acontecem antes dos 5 anos e que a maior parte das pessoas nem sabem que tem esse bloqueio. Por quê? Eu posso fazer uma live só específica sobre isso, porque é um assunto muito amplo. Mas esses bloqueios que as crianças podem ter antes mesmo dos 5 anos e sem saber, bloqueios de humilhação, de traição, de rejeição, tem 5 bloqueios que estão diretamente ligados e que a maior parte das pessoas passaram por isso e não sabem que passaram. Felipe, e por que eu não sei que passei? Porque o hipocampo, que é basicamente a memória de longo prazo, antes dos 5 anos ele não está totalmente mielinizado, ou seja, ele não registra todas as memórias. Algumas delas ele registra, são poucas. É por isso que você lembra de poucas coisas que aconteceram antes dos seus 5 anos.
Alguma coisa ou outra todos lembramos, mas são poucas coisas que a gente lembra, porque o cérebro estava mielinizado, só que ali você já estava formando o padrão de linguagem, você já percebia as pessoas através de microexpressões faciais, através de carga emocional, e esses bloqueios, eles criam o quê? Culpa, medo, insegurança, incerteza, e depois que você começa a crescer, isso não há um registro racional, um registro consciente. Isso está só no registro emocional, no registro inconsciente e está afetando a sua vida até hoje sem que você perceba isso. E o que a gente vai fazer nas próximas lives, nos próximos dias? Basicamente desbloquear isso. É trabalhar para você começar a compreender muito disso. Então o convite que eu já faço para você é: faz uma causa social, não seja barragem que esse conteúdo tão profundo e de necessidade social chega em você e trava aí. Não deixa travar um conteúdo como esse. Clica no avião, compartilha com mais pessoas. Quem está no YouTube ou no Face, compartilha, marca a gente. Dá um jeito aí. Tira um print da tela, me marca nos seus stories. Escreve amanhã, tem de novo, 12h45. Por quê? Porque é a partir da clareza. Ou seja, eu não sei que estágio está a sua obra. Felipe, eu cheguei agora na live. Volta e assiste desde o início. Senão você vai ficar perdido com o que eu vou te dizer agora. Eu não sei que estágio você está na sua obra, mas a construção de uma estrutura emocional forte é como a construção de um prédio. Tem gente que está ainda no primeiro piso, tem gente que está na fundação, tem pessoas que já estão nos acabamentos, tem prédios que já estão prontos, agora já estão olhando a mobília, tem gente que já está morando numa vida emocional plena e é o que eu me sinto hoje. Hoje eu moro em uma vida emocional plena. Então tem várias pessoas que elas estão em estágios diferentes. Eu já fui uma pessoa totalmente bloqueada, eu já fui uma pessoa com bloqueios em várias áreas da minha vida, eu já fui uma pessoa destruída emocionalmente e eu reconstruí e hoje moro em um lindo e maravilhoso prédio com uma vista de uma vida maravilhosa e de coisas incríveis, mas foi um trajeto de construção e hoje eu dedico a minha vida às pessoas terminarem as suas obras, a construírem os seus prédios, independente de que andar ela está, independente de que estágio ela encontra-se, essa construção desse prédio. E antes eu citei o exemplo para você. Tem pessoas que são como o Brasil, que começou obras lá em 2014 na Copa e até hoje não terminou. Começou mudanças e até hoje não terminou. Tem pessoas que a mudança leva um prédio que leva 5 anos para construir, e aí eu citei o exemplo da China. A China, ela tem, às vezes constrói hospitais em uma semana, obras em um dia para o outro. E por que um lugar leva para construir a mesma obra uma semana e outros levam 5 anos para fazer a mesma obra? Por quê? Por conta do que eu falei aqui. Individualismo, complexidade e preparação para lidar com aquilo. Então é o tempo de maturidade emocional de cada um. Não é apenas o tempo físico, o tempo cronológico, é o tempo de maturidade emocional. Por que o meu trabalho consiste em ajudar você a conseguir se desbloquear emocionalmente? Para quê? Para você evoluir décadas em meses. Da onde que eu tirei isso? Ajudo você a evoluir décadas em meses. Da onde que eu tirei isso? Foi por acaso? Não. Foi vendo o resultado de milhares dos nossos alunos e as pessoas diziam: Felipe, depois que eu comecei a acompanhar o teu trabalho, parece que em um mês eu evoluí o que eu ia levar sozinho 10 anos para evoluir. Evoluir o quê? Chegar num nível de consciência sobre a vida, sobre os negócios, sobre você, um nível de consciência sobre você que sozinho você levaria 10 anos para chegar. Aqui você chega em 30 dias a um nível de consciência, ou seja, você vai estar com o projeto da obra, a estrutura pronta, e aí você vai começar a fazer o quê? A construção dessa obra. E a sua dedicação, o seu esforço, a sua aprendizagem, se você vai ser como a China, que vai levar uma semana para construir a obra, ou vai ser como o Brasil, que nunca terminou a obra que começou em 2014 para a Copa, ou vai levar 2 anos, 3 anos, 5 anos, depende de cada um. Do individualismo, de cada pessoa, do tempo emocional, da maturidade emocional. E eu estou te ajudando a se desbloquear dessa forma. Só que você precisa estar presente aqui, você precisa estar mais tempo aqui, você precisa trazer mais gente para cá, para que o meio que você está inserido também esteja nessa pegada e não atrapalhe a sua evolução. Ele não atrapalha a sua evolução. Então, todas essas culpas, elas vêm do quê? De você não ter gestão emocional para lidar com aquilo. Se é passado, você não vive mais lá. Você vive o presente, prosperando o futuro. Nós vamos ter, a partir do dia 28 de setembro, como essa live vai ficar salva, talvez quando você está assistindo, já passou a semana da jornada da aceleração, talvez ou a gente esteja iniciando outra, eu não sei exatamente. Agora,
na semana dia 28 eu vou fazer uma semana de conteúdo. Serão 3 aulas naquela semana, segunda, quarta e sexta. Vai ser dia 28, 30 e acho que é 2 de outubro ali. Segunda, quarta e sexta. Que eu vou entregar muito conhecimento, muito conteúdo acerca disso que eu estou falando aqui também. Que vai impactar a vida emocional, relacionamento e carreira e seus desdobramentos. O que é o desdobramento da carreira? Vida financeira, ser promovido, empreender, liderar, comunicar, se relacionar. O que é o desdobramento da vida familiar? Relacionamento, casamento, pais e filhos, amizades. O que é o desdobramento da vida emocional? Equilíbrio emocional, resiliência, paz, autoestima, autoconfiança, autocontrole. Tudo isso são desdobramentos da vida emocional. Então, basicamente o que eu entrego para as pessoas é desbloqueio na vida emocional, relacionamento e carreira e seus desdobramentos. E se você ainda não se inscreveu para a Jornada da Aceleração, você pode clicar no link da minha biografia e o primeiro que vai aparecer lá do meu Linktree é sobre isso. Então você clica e se inscreve para a Jornada da Aceleração e participa. Então a culpa ela passa por isso. Primeiro você precisa sair da autoindulgência, ou seja, parar de terceirizar a culpa e assumir o papel principal da sua vida. E também a autoindulgência está ligado a não aceite com facilidade os próprios erros. Tem pessoas que aceitam com facilidade seus próprios erros. Você tem que entender os erros e a partir deles trabalhar para mudar. Se você continua repetindo os mesmos erros, é porque você entendeu, mas não aprendeu. Se você continua repetindo os mesmos erros, é porque você entendeu, mas não aprendeu. Você viver uma vida com sentimentos de culpa e não desbloquear isso é o mesmo que você ir na academia e fazer o treino inteiro com tornozeleiras e pesos de 20 quilos em cada perna. É a mesma coisa, você andar pela rua aí com 20 quilos em cada perna. Imagina aquelas tornozeleiras de academia, 20 quilos em cada perna. Isso é pessoas que vivem a vida com culpa. Ela tá pesada, ela não consegue correr. Se alguém diz, está lá o teu sonho, corre atrás do sonho. Ela não consegue correr, ela fica travada, ela cansa, ela desiste. Por quê? Porque é muito peso para ela carregar. Mas Felipe, eu aguento carregar esses 20 quilos em cada perna. Tá bom se você aguenta. Mas será que você é tão ingênuo que não está entendendo o que eu estou falando aqui? Será que você é tão ingênuo? Para de tentar achar uma desculpa ou outra. Sai da autoindulgência e assume protagonismo, assume autorresponsabilidade. Então, isso é um 0,1% do que tudo que eu tenho para entregar para você. Cola em mim que você vai entender o que é uma vida plena, o que é uma vida em abundância. Cola em mim que você vai entender do que eu estou falando. E conte comigo para te ajudar nessa jornada. Eu vou estar aqui todos os dias com muito conteúdo. Se você vai estar aqui ou não, eu não sei. Eu farei 100% ou mais dos meus 50%. A questão é, quanto por cento dos seus 50% você faz? Isso determina o teu resultado. Isso determina o teu resultado. Então, quero agradecer a todos aqui. A parte disse ali atrasada. Eu vou deixar ela salva no meu IGTV. Volta a assistir ela do início, que ficou muito legal esse assunto de hoje. Isso me remete ao maluco da floresta que você contou um dia. É muito legal essa metáfora. Posso contar novamente em alguma das outras lives. Merecimento teu, pois passa sabedoria para as pessoas. Muito obrigado. Roger, tudo é uma jornada. Perfeito essa live. Lembro que quase nada antes dos meus 5 anos. É porque ainda não tinha essa formatação no cérebro. Legal. Ó, a tia Juliana, seja bem-vinda. Ela disse ali, na intrauterina podemos acessar essas memórias, ressignificar no ventre e desligar sentimentos que a mãe passou durante a gestação. Perfeito. Perfeito. Exatamente, é completamente possível isso. Já passei por processos como esse também. Nossos traços de caráter são formados desde o primeiro mês de vida uterina. Sheiva. Magnífico esse assunto, legal. A Patrícia disse, carrega memórias genéticas por até 27 gerações, perfeito. A gente traz memórias, porque de como nós somos, 50% é genética psicológica, 40% hábitos e comportamentos e 10% os fatos que estão acontecendo. Então 90% do que acontece na nossa vida está no nosso controle
direto, está no equilíbrio, está na capacidade de lidar com aquela situação. Somente 10% são coisas que nós não temos como lidar com aquilo. Então, gratidão de coração a todos vocês.